Olá, eu sou o escritor Manuel Filho. Eu escrevo livros para crianças e adolescentes há cerca de 20 anos. Já publiquei cerca de 70 obras, recebi alguns prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti de Literatura, e participo de feiras literárias no Brasil e no exterior. Neste caminho que eu sigo percorrendo, descubro coisas novas todos os dias e, justamente por causa disso, posso afirmar que não existe uma maneira exclusiva para se contar uma história. Cada um encontrará o seu próprio ritmo, estilo e temas preferidos. Eu gosto de contar histórias cujos protagonistas são crianças e jovens, e eu fico muito contente por saber que meus textos são lidos por esse público. Eu tenho plena certeza de que a literatura para a infância é fundamental para despertar a curiosidade, a imaginação e é a primeira porta que um leitor encontrará para o mundo dos livros. E o mais importante é que essa porta permanecerá sempre aberta. Uma boa história não possui limites de idade. Não é porque uma história tem protagonista infantil que somente crianças poderão se divertir com ela. Não, muito pelo contrário. Boas histórias atravessam gerações e furam esse aspecto da idade. Essa é uma das magias da literatura, o encontro com histórias que farão parte das nossas vidas. A partir de agora, eu vou mostrar alguns aspectos que existem na maioria das histórias e caberá a você brincar, experimentar e utilizar aquilo que for do seu interesse. Agora eu vou falar a respeito de personagens. Eu acho que os personagens são muito importantes e alguns deles nos acompanham durante toda a nossa vida. Eles passam realmente a morar dentro da nossa imaginação. Alguns foram muito amados, como Chiquinho, da revista Tico Tico, lançada em 1905. Ele era um personagem de grande sucesso e bastante aguardado pelas crianças, mas, hoje em dia, está praticamente esquecido. Assim, não precisa ser uma preocupação sua, nem deveria, na verdade, a de criar um personagem de sucesso que fosse eterno. Isso não vai depender de você necessariamente. Eu creio que o mais importante é construir um personagem verdadeiro, com o qual você possa se divertir, contar uma boa história que permita ao leitor viajar com ele. E são tantos assim. Emília e toda a sua turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Dorothy do Mágico de Oz, Turma da Mônica, Menino Maluquinho, Alice no País das Maravilhas. Muito frequentemente, personagens fortes possuem uma espécie de jornada. Não pretendo aqui descrever regras já consagradas. Isso você poderá encontrar em vários livros que exploram o assunto. Mas, de uma maneira geral, podemos pensar que um bom personagem se encontra na seguinte situação. Ele está lá vivendo a vida dele e de repente ele é jogado num mundo que ele não conhece e ele volta completamente modificado. Vemos isso acontecer com a Alice e com a Dorothy. As duas estão tocando suas vidas, imaginando como seria um mundo melhor e de repente são lançadas em um mundo de fantasia que literalmente irá colocar as vidas delas de ponta cabeça. Elas acabam retornando completamente modificadas em razão de novas amizades, perigos enfrentados, conhecimento adquirido. Descobrem que possuem coração, cérebro e coragem, por exemplo. E essa humanidade, essa aventura, esse aprendizado podem ser facilmente transportados para animais, objetos e até elementos da natureza, como o sol, por exemplo. Quem cuida de um gato acaba vivenciando sua rotina, descobre seus hábitos. Ao fazer paralelos com práticas humanas, acaba criando algo híbrido que pode acontecer com maior ou menor sucesso. E mesmo que apresentem muitas semelhanças como Garfield e Frajola, eles ainda podem ser bastante diferentes, depende do talento e do desejo do autor. Ou seja, não há limites para a criação de um personagem, mas algumas coisas são importantes que a gente tenha em mente na hora de criá-lo. Por exemplo, como ele foi parar em tal lugar, o que é que ele está fazendo ali, como ele vai embora e qual é o estado emocional dele. Para contar uma história, precisamos de um narrador ou de um personagem, basicamente. Essa escolha tem que ser feita com muito cuidado, pois é ela que vai definir o estilo da sua história, o tipo de intimidade que você pretende criar com o seu leitor. Contamos uma história em primeira pessoa quando usamos o eu. Por exemplo, eu acordei hoje e fui viajar.
Quando cheguei, percebi que haviam perdido a minha bagagem. O leitor acompanhará este personagem e, basicamente, verá somente o que ele vê. Costuma ser bastante trabalhoso para o escritor, pois ele precisará descrever tudo o que está acontecendo, sob um único ponto de vista. Costuma ser um exercício bem interessante, afinal, você terá que criar um jeito dele falar, caminhar, de se relacionar com o mundo. Se ele for gago, por exemplo, que impressão ele causará nas pessoas cada vez que abrir a boca? Ele tem problemas com isso? Evita falar? Se for assim, seu personagem poderá ter pouquíssimos diálogos em sua história, por exemplo. É uma forma de narração que pode aproximar o leitor, torná-lo íntimo daquele personagem como se estivessem conversando. Narrar na terceira pessoa permite outras possibilidades. Você falará, por exemplo, certo dia, fulano resolveu viajar e quando chegou, um funcionário lhe disse que haviam perdido sua bagagem. A narração muda de foco, se amplia e você poderá dar voz a vários personagens diferentes e o leitor não saberá necessariamente o que eles estão fazendo de verdade. É uma escolha bastante complexa, pois você precisará criar o universo de cada um dos personagens. Seja qual for a forma que você escolher para contar sua história, primeira ou terceira pessoa, você, como escritor, sempre saberá o que vai acontecer com a sua história, mas o personagem não, nem o leitor. Parece confuso, né? Mas não é. O que acontece? Vamos supor que você tem um personagem que você, como escritor, sabe e quando ele caminhar, ele vai cair num abismo. Se o personagem soubesse isso, possivelmente ele não ia caminhar para cair num abismo. E nem o leitor sabe que isso vai acontecer. Mas você sabe. Então, para revelar isso para o acontecimento da vida do personagem e para a descoberta do leitor, é que entra o seu talento, a sua experiência, a sua vontade de brincar com o texto. No final, você acaba surpreendendo todo mundo e muitas vezes você também se surpreende com as soluções que você vai encontrar. Bem, nós precisamos colocar os nossos personagens em algum lugar para que a história aconteça. Pode ser um lugar real ou imaginário. Eu vou mostrar alguns livros que eu já escrevi e vou falar um pouquinho dos lugares onde essas histórias acontecem. Este livro aqui se passa num lugar bem comum, a casa de uma avó. Esse personagem vai passar a noite de Natal com os parentes dele e lá ele começa a escutar um monte de coisas tipo quando eu quase viajei, quando eu quase casei e todo mundo quer que ele seja inteiro, quer perguntar para ele o que ele vai fazer na faculdade, se é que ele vai fazer faculdade, coisas assim. Mas essa história ela é tão real, eu acho que ela é tão filosófica que eu quis colocá-la numa casa, num momento em que muita gente estivesse junta. E esse lugar também precisava dessa... para ter tanta gente junta, eu precisava de uma razão. E eu achei que a noite de Natal poderia juntar muitas pessoas diferentes. Este livro aqui também é muito curioso, é o MMMMM, Mônica e Menino Maluquinho na Montanha Mágica. Quem inventou o lugar desse livro não fui eu. Eu escrevi este livro junto com o Ziraldo e com o Maurício de Souza. O Ziraldo me disse, Manuel, o livro vai acontecer dentro de uma montanha mágica e você vai inventar tudo que tem lá dentro. Então veja só que curioso, me deram o lugar onde a história iria acontecer. E a partir desse ponto eu comecei a inventar uma história que se passasse dentro de uma montanha mágica. Este livro aqui se passa num lugar bem interessante, o Desafio nas Missões. Ele acontece nas missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, na cidade de Santo Ângelo. Então esse é um livro que demanda um lugar muito específico, que você precisa estudar muito. Se você não é daquela região e você tem vontade de contar uma história que se passa em determinado lugar, você precisa estudar. Eu fui lá, eu pesquisei, eu fotografei, eu vivenciei o ambiente. Quando eu descobri tudo isso, eu recorri a outras fontes que contassem a história daquele lugar, fontes históricas, para poder criar uma ambientação muito verdadeira. Então, se você for criar uma ambientação que se passa num lugar histórico, você precisa triplicar os cuidados que você vai ter para localizar essa história. Cidade da Criança é uma história de muitas infâncias. Neste livro eu também trabalho um cenário que é completamente diferente dos anteriores. Este livro é um livro de não ficção, então eu estou contando
fatos reais da história de um parque temático, que é a Cidade da Criança, que foi o primeiro parque temático do Brasil e que existe até hoje. Então, para contar esse parque, eu precisei entrevistar as pessoas que eu pude localizar, que estavam vivas, para me contar como foi a fundação do parque, por que esse parque foi importante, como ele é hoje, quais são as atividades, por que é que ele durou tanto tempo. Então, para contar uma história de não ficção, você tem aspectos que são diferentes, por exemplo, do Desafio nas Missões. Eu estou contando a história de um lugar que existe, mas a minha imaginação, com uma distância de 300 anos, cria outras coisas. Aqui já não é possível, porque eu estou perto das pessoas que conhecem o parque, que visitam o parque. Então, a fidelidade com o lugar é diferente e muito peculiar. Toda história nos apresenta personagens com características que são definidas pelo autor. Alguns escritores são bastante detalhistas, descrevendo a cor do cabelo, a roupa que o personagem veste, como ele anda, e outros não. Outros deixam para a sua imaginação. Isso é muito importante para a gente determinar a condição do personagem, como é que ele está vivendo, será que ele está feliz? Será que ele está infeliz? Como que a vida dele é monótona ou não, para que ela possa sofrer alguma transformação e tornar essa história interessante. Eu acho que um ótimo livro para a gente falar sobre isso é O Mágico de Oz. Eu acho que ele nos apresenta personagens muito interessantes. A Dorothy é uma menina que vive numa fazenda com os tios dela, e ela é uma menina que ela sonha com outros mundos, com outra vida. Até que um furacão a leva embora e ela vai de fato conhecer personagens que são muito especiais. Se eu falar para vocês sobre um leão, um homem de lata e um espantalho, muito provavelmente por causa das influências que a gente já viu, das adaptações que foram feitas, a gente tem em mente como são esses personagens. Mas cada um pode inventar o seu enquanto você estiver lendo o livro, porque o autor escreveu uma história muito rica e ela aprende, além disso, a característica especial de cada um. Então, cada condição desses personagens vai ajudar a mudar a dela. Ela vai descobrir que ela pode ter coragem, que ela pode ter amor e que ela pode ter sabedoria. E eu acho que tudo isso junto vai fazer com que ela volte modificada para a casa dela. O que é que nós sabemos até agora? Que nós temos um personagem, o lugar onde ele se encontra, o narrador e as condições ou o estado emocional do nosso personagem. Agora que já estabelecemos, vamos dizer assim, as bases da nossa história, está na hora de agitar um pouco tudo isso, quebrar essa harmonia, fazer alguma coisa acontecer. De maneira geral, as pessoas chamam de conflito algum evento que vai alterar a rotina dos personagens e, assim, fazer com que eles atuem. Pode ser um cataclisma da natureza, uma pessoa inesperada, um acidente, enfim. Esse conflito será qualquer coisa que você queira que aconteça para que sua história se movimente. E ela pode ter vários conflitos, pois cada um deles irá gerar uma nova condição para o seu personagem. Assim, podemos considerar que teremos, ao longo da história, vários pequenos conflitos até chegarmos no conflito principal. Depois dele, partiremos para a conclusão da história. Eu acho que um bom livro para a gente acompanhar a questão dos conflitos é o 20 Mil Léguas Submarinas do Júlio Verne. Esta aqui é uma adaptação que eu fiz. E por que eu falo isso? Porque eu precisei estudar bem os conflitos deste livro para poder fazer essa adaptação. Porque os personagens cada vez se surpreendem mais. Eles estão em terra, aí eles escutam que tem um monstro destruindo navios no mar, aí eles acabam indo para o mar e vão parar dentro no fundo do oceano, dentro de um submarino. E acaba de uma maneira muito curiosa o livro, ou seja, não param de acontecer conflitos nessa história, e isso vai te prendendo, você vai querer saber o que é que vai acontecer. Então eu acho que esse livro aqui pode ser uma excelente aula, além do prazer da leitura, para a gente compreender um pouco sobre conflitos. Encerrar uma história, se despedir de um personagem, pode ser um momento muito importante na vida de um autor e que vai ocupar os pensamentos dele por muito tempo.
Quando o texto estará encerrado de fato? Não é porque você colocou um ponto final que tudo estará correto. Muito frequentemente, quando encerramos uma história, um novo e importante trabalho começa. Será que você o revisou o suficiente? Você permitiu que algum leitor crítico lesse sua história? Contratou um ótimo revisor? Tudo isso é muito importante, pois outro olhar sobre nossa obra, quando feito de maneira responsável, pode ser fundamental. Se for alguém que já irá gostar de tudo o que você faz, ou alguém que só terá críticas negativas, você não estará diante das melhores opiniões. Procure alguém que ofereça uma opinião técnica que possa, inclusive, justificar os apontamentos que ela venha a fazer. Existem profissionais que podem exercer essa tarefa com competência. Contudo, caso não seja possível pagar, procure alguém do seu círculo que, pelo menos, seja um excelente leitor. Dito isso, como que você poderá finalizar a sua história? Você pode começar a contar uma história já sabendo o final dela, você pode descobrir o final dessa história ao longo do processo da sua escrita e também você pode mudar de ideia completamente mudando a ideia que você teve da primeira vez. Basicamente, um final pode ser aberto ou fechado. É aberto quando você não resolve todas as questões da história. Despacha um personagem para uma longa viagem, por exemplo, sem explicar para onde ele teria ido. Isso pode provocar a imaginação do leitor de diversas maneiras. Contudo, isso pode ser bastante perigoso. O leitor poderá se sentir traído, pois ele, quem sabe, esperava por uma solução clara para todas as situações apresentadas. Para optar por esse tipo de final, o aberto, você precisa estar bastante certo de que isso é relevante para o seu livro, não apenas uma saída, uma solução que você mesmo não foi capaz de encontrar. O outro final pode ser fechado. Nesse final você deixa tudo explicado, resolve todos os mistérios e todos os seus personagens viveram a vida que poderiam ter vivido. Mesmo um final com tudo fechado, quando bem feito, poderá permanecer aberto. Os personagens viverão para sempre dentro de seu leitor, servindo como exemplo, memória afetiva, assunto para discussão, enfim, eles vão ter dentro do leitor a vida que o leitor quiser que eles tenham. Como se vê, não há regras que não possam ser quebradas. Cabe exclusivamente a você decidir os rumos que a sua história irá tomar. Então chega aquele momento que a gente quer publicar o nosso livro, que a gente gostaria de ver o livro nas mãos dos leitores, que afinal o leitor é um dos nossos personagens mais importantes. Mas para que isso aconteça, existem algumas maneiras que você pode publicar o seu livro. Você pode publicá-lo de forma digital ou de forma tradicional. Da forma tradicional é possível, só que existem algumas coisas que você tem que prestar bastante atenção. A primeira coisa, claro, é ter um bom texto nas mãos. E o que eu chamo de um bom texto? É um texto que você se dedicou, que você escreveu, que você acredita nele, que ele está bem revisado e que ele está limpo, que ele está bem digitado para que você possa apresentá-lo de uma maneira limpa e correta, de maneira que todo mundo possa entendê-lo. O segundo tema é pesquisar as editoras que publiquem o assunto do seu livro. Não adianta você mandar um texto de terror para uma editora que só publica livros de culinária. Então é bom que você seja um bom leitor também, a fim de poder saber com qual editora você se identifica, como você gostaria de ter o seu livro publicado, que outros livros poderiam conviver com o seu livro. Então acho que é isso, você ser um bom leitor vai te ajudar muito a ser um bom escritor. Uma coisa importante que você pode fazer também é verificar no site da editora se eles têm alguma política para recebimento de textos. Há algumas editoras que colocam sim o período do ano em que eles recebem textos, o tipo de tema que eles estão procurando. Você também pode procurar por concursos literários, incentivos do governo. Tem muitas formas que você pode procurar para te ajudar a publicar o seu livro. Outra coisa que é bacana de fazer também é visitar feiras, participar de eventos literários, fazer cursos, ouvir escritores. Tem muita coisa na internet, muitos vídeos de muitos escritores bacanas dando entrevistas e você aprende muito ouvindo o que eles têm a dizer.
Seguir estudando sempre, né? Não pode parar de estudar, não pode parar de escrever. Quando você terminou de escrever o seu texto, relaxa, vai fazer outra coisa, brinca, mas se você tiver uma outra ideia, já começa a produzir. Não fica esperando só escutar aquele texto, não fica preso a ele, porque às vezes pode demorar muito tempo para você receber uma resposta. Então, para você não ficar sofrendo de ansiedade, é bacana começar a fazer uma outra história. Uma vez me falaram que se você quer ser escritor e você não tem paciência, não é uma boa ideia, porque escritor precisa ter paciência. Tudo demora bastante. E demora porque as coisas demandam um tempo. Tem um tempo de maturação do texto, tem um tempo para ilustrar, tem um tempo para revisar, tem um tempo para imprimir. Então tudo leva um tempo. Então eu acho muito importante que você controle a ansiedade, que você ame o que você faça e principalmente escreva as histórias que você tiver vontade de escrever. Então é isso, muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Eu espero que as informações que eu passei aqui tenham te ajudado. Eu espero que você queira estudar, escrever, ler cada vez mais. Eu acho que é um belo caminho e eu torço para que a gente possa se encontrar por aí em algum evento literário. Muito obrigado, tchau e boa sorte!